A doutrina da justificação pela fé é uma daquelas que nos distingue não somente do catolicismo romano, como de outras heresias. Existe, até dentro do meio dito reformado, uma percepção equivocada a respeito da doutrina da justificação pela fé, porque, segundo os nossos símbolos de fé, isso está muito claro que não é meramente uma possibilidade, mas uma certeza que, ao crermos, somos justificados. E essa justificação não se dá por um ato humano, mas por um ato meramente divino. E que este ato divino, ele transforma a nossa condição diante do próprio Deus. Você imagine que você está diante de um juiz, num tribunal, e que você é um réu que sabe que é culpado. Mas alguém paga o preço por você. O juiz, ele não terá mais o direito, né, de lhe punir, porque seria uma dupla punição. E é exatamente este o processo que ocorre. Cristo pagou a dívida em nosso lugar e o juiz nos declara justo. Você está absolvido, resolveu. Não é que você não cometeu o crime, é que o crime foi pago por alguém que é teu representante. E pagou-se plenamente, e a justiça de Deus foi satisfeita. De maneira resumida, de maneira até rasa, é mais ou menos isso que diz a justificação pela fé. Mas existem alguns que pregam que essa justificação, na verdade, ela é uma possibilidade. O Senhor nos dá uma determinada graça, nos infunde uma graça, pela qual nós vamos começar o processo de justificação. E aí se confunde o processo de santificação com o de justificação. O processo de justificação, segundo a Escritura e a interpretação dos símbolos de fé, é um ato único de Deus. Deus declara que o seu povo é justo. Aqueles que foram eleitos na eternidade foram justificados pela morte de Cristo no nosso lugar. Ponto final, está declarada a tua absolvição. Daí em diante, o que vem é um processo de santificação. Porque o que Deus começou esta obra, Ele não permitirá que ela fique pela metade. Então, o processo de santificação é a consequência lógica do que aconteceu no dia da nossa conversão. Não é uma possibilidade você ser justificado, é uma certeza ou não. É uma certeza ou não. Se você não creu verdadeiramente, então você não está justificado. Mas não haverá um processo de justificação. Não há um processo de conversão. A conversão é de uma vez por todas. Você ouviu a palavra, você creu. E na medida que você creu, Deus lhe deu fé, você é justificado. Porque por meio da fé eu tomei para mim a obra de Cristo, a justiça de Cristo. E então o juiz me declara justo. Ponto final. A partir daí está resolvido o problema. E daí em diante começa todo o processo de santificação que nos leva deste ponto até o último dia das nossas vidas, crescendo em graça, chegando até a estatura de Cristo quando formos glorificados na nossa morte. Portanto, muito cuidado quando alguém começar a falar sobre processo de justificação, sobre infusão de uma graça para a justificação. Isso não é bíblico. O que a Bíblia nos diz é que, sendo convertidos ao Senhor, crendo, Ele nos justifica imediatamente, dando início ao processo de santificação. Neste sim, onde existe uma participação humana, mas até a participação humana depende do próprio Deus. O Senhor seja louvado por essa doutrina. Amém.